Nós vivemos num mundo de liberdade religiosa, vivemos num país católico protestante, temos a Bíblia como a regra de fé e prática do movimento protestante do século XVI, que quebrou as cadeias das trevas da Idade Média, quando as pessoas não podiam pensar por si, não podiam entender a Bíblia por si, tinham que seguir o que alguém dissesse, ser a verdade, ser o correto. E hoje nós estamos num tempo em que mais se tem Bíblias nos lares. Estamos vivendo dias de fartura da palavra de Deus. E ao mesmo tempo estamos vivendo num tempo de ignorância com relação à Bíblia. Muitas pessoas, muitos evangélicos, que é o nome genérico que se dá para os protestantes, divididos em suas diversas denominações, não conhecem a palavra de Deus. E nós estamos quase que na situação da Idade Média. As pessoas, se você perceber, nos domingos de manhã, estão indo para a igreja, portando as suas Bíblias nas mãos, debaixo dos braços, porém, as pessoas não estão estudando a Bíblia como deviam. E muitas pessoas estão sendo enganadas por falsos mestres, não por elas não estarem numa igreja, mas por elas negligenciarem o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da Bíblia. E você estuda a Bíblia? Você tem lido a Bíblia, tem estudado a Bíblia? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Você tem sido beneficiado pela leitura, pelo estudo da Bíblia? É sobre isso que vamos falar nesta noite. O texto que eu li na abertura do culto está na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 4. Eu gostaria que você localizasse esse texto na sua Bíblia. Hebreus capítulo 4 e o verso 12. Gostaria também que você memorizasse esse texto, pelo menos esse endereço de texto, para que você, obrigado Vitor, para que você pudesse em outro momento, além desse culto, ler na sua casa, meditar sobre esse texto. Diz assim: porque a palavra de Deus é o que, irmãos? Viva. O que significa a palavra viva? O que significa? Tem vários significados, mas eu quero destacar um significado especial. A Bíblia, ela é um livro atemporal, por isso é uma palavra viva. Não está presa a uma época, a uma década. Os livros de escola que nós estudamos, por exemplo, eles não servem mais para nada, já passou. Os relatos dos livros didáticos, eles vencem a cada ano, porque a cada ano mudam-se os parâmetros, os acontecimentos, as medições, a geografia, o clima, e os livros perdem o valor. E a Bíblia é uma palavra viva, um livro atemporal, que está acima do tempo, serve para todo o tempo. Diz mais ainda, a palavra de Deus é viva e eficaz. E faz uma comparação, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, espada de 2 cortes, A principal diferença entre um facão e uma espada é que a espada corta dos 2 lados, Tem 2 cortes, 2 gumes. E a palavra de Deus é comparada a uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. O apóstolo está fazendo uma parábola com o corpo para nos dar ideia de até onde a palavra penetra. Mas nós sabemos que isso aqui significa
que quando você ler a Bíblia, quando você ouve a palavra de Deus, ela vai lá no seu íntimo, ela vai lá na sua dor, lá na sua doença, lá na sua alegria, alcança a sua tristeza. A palavra é penetrante. E a última frase diz que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ninguém engana a Deus e ninguém engana a palavra de Deus. A palavra de Deus sabe tudo sobre nós. Sabe se somos hipócritas, mentirosos, falsos, verdadeiros, íntegros, sinceros. A palavra de Deus sabe tudo sobre nós. Então vamos falar os benefícios de estudar a Bíblia. Antes, porém, eu gostaria de trazer aqui algumas curiosidades interessantes sobre a história do texto bíblico, como a Bíblia chegou até nós. É importante destacarmos alguns pontos aqui sobre o texto bíblico. A Bíblia é um livro divino-humano. Ela é um misto de divindade com humanidade, porque por inspiração a Bíblia é divina e por escrita ela é humana. Deus usou instrumentos humanos para escrever. Jesus também era divino humano. Havia em Cristo uma mescla das duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. A Bíblia também é divino humana. Então nós sabemos que antigamente as pessoas transmitiam os conhecimentos acumulados através da oralidade. Não tinha escrita, as pessoas não sabiam escrever, não havia minimamente a necessidade de escrita, porque a memória do homem era muito boa, uma memória retentiva. Imagine, por exemplo, Adão viveu 930 anos, e durante 900 anos, mais de 900 anos, ele contou para os seus filhos, netos e tataranetos a história do Éden, por exemplo. Ele contava, eu já morei no Éden. E ele contava a história do pecado. Tudo isso era transmitido de pai para filho através da oralidade. Foram os sumérios, os povos que inventaram a escrita cuneiforme. E o Egito foi um país que aprimorou o estudo da escrita, né? Tinha dois tipos de escrita no Egito: a demótica, que era a escrita popular, e a hieroglífica, que era a escrita sagrada dos túmulos e templos. E nesse período do Egito, Moisés estudou nas faculdades do Egito e aprendeu a escrever e a ler. Moisés, um homem culto, e Deus estava preparando Moisés nos seus primeiros 40 anos de instrução no Egito, para a obra que Deus tinha para Moisés, lá no deserto de Midian, na sua segunda fase da vida, seus segundos 40 anos, que era escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco foi escrito por Moisés. Moisés, portanto, foi o primeiro escritor da Bíblia. A palavra Bíblia significa biblos, faz ainda referência ao caule de uma planta que dava na margem do rio Nilo, o papiro. Eles descascavam essa planta, tiravam a casca e faziam com essa planta uma espécie de esteira, e raspavam com cacos esse tecido de casca, e possibilitava escrever sobre o papiro. É daí que vem o nome papel que nós temos hoje, né? O pergaminho, muito obrigado. O pergaminho já era material de couro de animais. Eles curtiam o couro do animal, ficava macio, né? E eles escreviam sobre o couro, e enrolavam e amarravam. Nos filmes, nos desenhos, a gente vê os rolos, né, dos profetas. Eles eram rolos de papiros ou pergaminho. O palimpsesto era o papiro raspado para a reutilização. Quando um livro já não servia mais, uma escrita, eles reutilizavam, porque, irmãos, era um trabalho muito grande, era caro você preparar um pedaço de material para escrever. Então eles raspavam as letras e reutilizavam, escrevendo por cima, aproveitando aquele material. Na Bíblia, a primeira menção à escrita, de uma escrita, é feita em Êxodo capítulo 17, verso 14.
E na história bíblica dos escribas, que eram as pessoas, os levitas responsáveis por preservar o texto bíblico, temos um destaque para o escriba e sacerdote o Esdras. Foi ele que, no período pós-exílio babilônico, reuniu todos os exemplares da lei que pôde encontrar, mandando transcrever e distribuir. Então o Esdras organizou esse material que havia sido escrito, texto sagrado, mandou fazer cópias, né? É conhecido como os massoretas, os judeus que passavam o dia inteiro copiando à mão o texto bíblico. E eles copiavam e distribuíam, e o Esdras também lia a lei para o povo, para educar, para instruir. Era um professor de Bíblia, né? Da sua época. Então, para você conhecer um pouquinho mais sobre a sua Bíblia, a Bíblia é dividida em 5 matérias principais. Como na escola, na faculdade, como matemática é diferente de português e redação, na Bíblia nós temos matérias totalmente distintas e diferentes. A primeira parte da Bíblia é histórica, 90% do que você lê em história, você entende como se lê. Temos a poesia da Bíblia, que são os salmos, cantares, poesia. Na poesia tem muita parábola, 85% do que se lê em poesia, você compreende como você lê. Nós temos a profecia bíblica, os livros de Isaías, Jeremias, Amós, Miqueias, Apocalipse, Daniel, são a matéria profética bíblica. E ao contrário de todos os outros conteúdos bíblicos, na profecia, 95% você não entende como se lê, porque a profecia usa símbolos, simbologias que precisam ser interpretadas. Então, por exemplo, em profecia, mulher não é mulher, mulher é igreja. Em profecia, tempestades não é vento, são guerras. Em profecia, mar não é o mar com água, são multidões, são pessoas. Enfim, temos os evangelhos, que são apenas 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. São os repórteres que descrevem a vida de Jesus, seu nascimento, a sua vida, o seu sofrimento, sua morte e a sua ressurreição. Dos evangelhos, 85% nós entendemos como se lê, 15% são parábolas, especialmente contadas por Jesus. E por último nós temos a matéria que é cartas ou epístolas, carta de Paulo. Paulo foi o campeão, se considerarmos que Hebreus também foi escrito por Paulo, como cremos. Então Paulo escreveu 14 cartas no Novo Testamento. É o maior escritor do Novo Testamento, é o apóstolo Paulo. Escreveu a Timóteo, escreveu a Filemon, escreveu aos irmãos em Éfeso, várias cartas de Paulo, as cartas paulinas, né? Pedro também escreveu, João escreveu, as cartas são uma matéria da Bíblia. A Bíblia é formada por 66 livros, a palavra Bíblia também significa biblioteca, porque ela é contida de 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo Testamento. A Bíblia foi escrita por 40 pessoas num período de aproximadamente 1.600 anos. Aqui tem um detalhe que eu gostaria de destacar com os irmãos. Algumas pessoas dizem, olha, a Bíblia foi escrita por homem e papel aceita tudo. Mas esse argumento não se sustenta, porque a própria forma que a Bíblia foi escrita é uma prova da sua inspiração. Você tem 40 escritores bíblicos, pessoas de diversos níveis sociais. Por exemplo, Lucas, evangelista, era médico. O Paulo era filósofo. Já o Pedro era pescador. O Amós era boiadeiro. Então, agricultores. Então, nós temos pessoas de diversas camadas sociais que falam do mesmo assunto. E nós temos um período de mais de 1.500 anos, aproximadamente 1.600 anos, de Moisés a João do Apocalipse, e eles não combinaram nada para escrever a mesma coisa, mas o conteúdo bíblico é coeso. Temos até aquela brincadeira que a gente faz, que é telefone sem fio, né? Se eu contar aqui uma história para 3 de vocês, quando chegar na 4ª pessoa, provavelmente a história está totalmente modificada. Como sustentar uma história durante 1.600 anos? Como Deus obedeceu, respeitou o regionalismo, a linguagem, a cultura de cada escritor, eles escreveram a mesma coisa, a mesma mensagem
com palavras diferentes, de acordo com a cultura, com a região e com a língua que eles viviam, tinham, né? A Bíblia foi escrita em 3 idiomas principais: o Velho Testamento em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego, sendo que a língua falada por Jesus naquele tempo era o aramaico e não o grego. O grego era mais para se escrever. Depois a Bíblia foi dividida em capítulos, em versículos, né? A primeira Bíblia foi impressa, foi o primeiro livro a ser impresso na história da imprensa mundial, na gráfica de Gutenberg, em 1456, e a primeira Bíblia na nossa língua, no português, foi em 1748, na realidade no português de Portugal primeiro, e depois chegar até nós. A Bíblia já foi traduzida para mais de 1.500 línguas. O autor da Bíblia é Deus. É o livro mais traduzido e mais vendido e mais lido de todo o mundo. Não apenas contém a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E o que faz da Bíblia um livro tão fantástico? O que faz da Bíblia um livro diferenciado? A capacidade desse livro de modificar vidas, transformar pessoas, mudar histórias. Essa é a diferença fatal da Bíblia. Já fizeram experimentos sociais, por exemplo, com um grupo de pessoas na prisão. Foi feito teste levando para essas pessoas livros dos maiores filósofos do mundo, livros de literatura diversa, e esses livros não provocaram nenhuma mudança no caráter dessas pessoas. E já foram feitas várias experiências de introduzir a Bíblia na vida dessas pessoas e de outros grupos sociais, e boa parte dessas pessoas tem a sua vida transformada pela leitura, pelo estudo da palavra de Deus, porque a Bíblia é viva e eficaz. Amém por isso? Agora suponhamos que você tivesse que fazer uma viagem. A maioria de nós gostamos de viajar, né? Quem gosta de viajar aqui? Nem todos, mas a maioria. Suponhamos que você tivesse que fazer uma viagem, dentro dessa sua mala, você tivesse que levar uma bússola, uma lanterna, um espelho, alimento para a sua viagem, uma cesta de alimentação. Tivesse que levar também nessa sua viagem algumas ferramentas que seriam úteis nesse trajeto. Uma espada, algumas cartas, uma biblioteca, um mapa. Para isso, você apenas precisaria deixar no canto da sua mala um espaço para a Bíblia. A Bíblia é tudo isso: é alimento, é espada, é bússola, é mapa, é GPS, é tudo isso que nós falamos. Alguém disse o seguinte no livro Educação: como meio para o preparo intelectual, a Bíblia é mais eficiente do que qualquer outro livro, ou todos os outros livros reunidos. Por quê? Devido à grandeza de seus temas, à nobre simplicidade de suas declarações e à beleza de suas imagens. A Bíblia é um livro impressionante. Você sabia que se a Bíblia fosse escrita por homens, ela não conteria os grandes erros e pecados dos grandes homens de Deus e mulheres de Deus? Sabia que estrategicamente, se os homens fossem escrever a Bíblia, eles não deixariam as falhas humanas tão evidentes, porque isso não seria atrativo no pensamento do homem, deixar com que a vida de Davi fosse manchada com um homicídio e um adultério, por exemplo. Que Salomão, depois de tanta glória, tanta sabedoria, depois do anjo visitá-lo, conceder a ele o que ele pediu e mais o que ele não pediu, tivesse perto do final da sua vida na velhice, construído vários altares para os ídolos. Porém, Deus, na sua sabedoria, Ele descreve na Bíblia história de pessoas que são como nós, fracas, débeis, carentes, que caem, que se levantam,
e que se agarram pela mão da fé no poder de Deus. Outro pensamento diz assim: nada comunica tamanho vigor às faculdades como o contato com a palavra de Deus. Já houve um tempo que ser crente e ler a Bíblia era coisa de gente pequena, gente tola, sem cultura. Houve um tempo que ser crente era desprezar o conhecimento, é ser gente pacata, sem conhecimento de mundo, sem conhecimento das ciências. Porém, na Bíblia nós encontramos exemplos que demonstram que a palavra de Deus é capaz de transformar uma pessoa sábia de verdade. Na experiência de Daniel e seus amigos na corte babilônica, porque eles detinham consigo a palavra de Deus, eles foram testados nos conhecimentos da ciência, e eles foram jovens ali que deixaram um testemunho marcante na história, porque eles não só tiraram 10 na prova de todo o assunto que o reino de Babilônia os propôs para eles, mas a Bíblia diz que eles foram 10 vezes mais sábios do que os sábios da Babilônia. Então, se você quer ser inteligente, quer ser sábio especialmente, leia a sua Bíblia, leia a Bíblia. Então, eu elenquei aqui alguns benefícios de estudar a Bíblia, e eu quero apresentar para vocês de forma bastante resumida. Primeiro benefício, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade fará o quê? Vos libertará. Liberdade. Deus é um Deus de liberdade. Deus quer nos libertar da mentira, do erro, do engano, das filosofias que contrariam a Deus, da falsamente chamada ciência. O estudo da Bíblia te dá liberdade do engano e da perdição. Mas para isso, para sermos livres, precisamos conhecer a verdade. E a verdade está na palavra de Deus. Outro benefício de estudar a Bíblia, irmãos: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti, diz o salmista. E alguém disse o seguinte: ou a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Se você tem comunhão com Deus através da oração e do estudo diário da palavra de Deus, o pecado não terá poder sobre você. É quando nós nos esquecemos da comunhão, nos desligamos de Deus, que somos surpreendidos pelas tentações e pecado. Um casal jovem começou a ler a Bíblia. O casal começou a ler a Bíblia. Eles nunca tinham pegado numa Bíblia, não conheciam nada sobre a Bíblia. E no decorrer das leituras, o marido disse para a esposa: amor, se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. Foi a primeira conclusão que eles chegaram. Mas eles continuaram lendo a Bíblia, e outro dia a esposa disse para o marido: amor, se esse livro estiver certo, nós estamos salvos. Então a Bíblia tem dois objetivos bem diretos, bem pontuais: mostrar o nosso estado pecaminoso, de perdição, e mostrar o caminho da salvação, a solução para esse estado de pecado. Se a Bíblia está certa, nós estamos salvos porque cremos na Bíblia. A palavra de Deus, então, irmãos, é um antídoto contra o pecado e o afastamento de Deus. Outro benefício de ler a Bíblia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Isso aqui tem vários sentidos, irmãos. Às vezes você quer, não só no sentido de saber o que é a verdade, qual o caminho da verdade, mas às vezes você tem uma decisão importante para fazer na sua vida. Você tem uma escolha, você está num momento difícil da sua vida, e você tem uma decisão difícil. Não faça isso sem consultar a Deus. Ele quer iluminar esse caminho seu, que para você está escuro, está cinzento, você não sabe que decisão tomar, que caminho seguir. A Bíblia é lâmpada para os teus pés e luz para clarear os nossos caminhos. Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta:
Toda a Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. A Bíblia nos ensina. Para repreender, a Bíblia nos repreende, nos corrige, para corrigir o nosso rumo, a nossa rota, e para instruir em justiça, em retidão. A Bíblia é capaz de educar. A Bíblia é uma professora. Ela educa uma pessoa. Ela torna alguém rude, grosseiro, em alguém polido, educado, cordial. A Bíblia tem esse poder. O estudo da Bíblia tem esse poder. Quinto benefício de estudar a Bíblia, também na carta que Paulo escreveu a Timóteo, porque desde criança, Timóteo, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio, para quê? Para a salvação. Esse é um objetivo da Bíblia, nos tornar sábios para a salvação. Tem gente que usa a Bíblia para ficar sábio, para ganhar dinheiro, por exemplo. Se você quiser fazer isso, o livro de Provérbios é indicado. Inclusive eu conheci na internet uma pessoa muito famosa aí, que se converteu através do estudo do livro de Provérbios, que falava muito de dinheiro. Mas o principal objetivo da Bíblia é nos tornar sábio para a finalidade para a qual ela foi escrita. Sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Sexto benefício de estudar a Bíblia, a exposição das tuas palavras dá luz e dá o quê? Entendimento aos simples. Sabia que pela Bíblia a terra não é plana? Olha, não precisa discutir, né? Não precisa ir para a faculdade para entender isso. A Bíblia diz que a terra não é plana. A Bíblia dá entendimento, você entende o princípio das coisas, como o mundo surgiu, como as coisas vieram à existência. Alguém que estuda a Bíblia compreende o percurso, o caminho que o mundo está andando, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. A Bíblia dá dicas se vai dar certo plantar batata em Marte. Os cientistas estão fazendo experimentos se a batata vai dar em Marte, no solo de Marte. Não vai dar. Não tem projeto para um segundo planeta habitado por seres humanos. Porque Jesus contou a parábola da ovelha perdida. E o planeta Terra é a ovelha perdida. Só tem história do pecado nesse planeta. O homem não vai conseguir contaminar outro planeta com o pecado. Então a Bíblia, irmãos, é um livro que dá entendimento. Se fôssemos falar aqui sobre criacionismo, né? Versus evolucionismo. Quantas coisas a Bíblia explicam a respeito disso, dá esclarecimento e entendimento. Sétimo benefício de estudar a Bíblia: a lei do Senhor é perfeita e faz o quê? Refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a uma pessoa simples, como já dissemos. Outro benefício de estudar a Bíblia: na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, ele orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Qual o propósito do estudo da Bíblia? Tornar-se santo. Através da correção, da educação que a Bíblia transmite e da miragem do caráter de Jesus, do modelo que nós devemos seguir, nós podemos nos tornar santos, santificados pela palavra. João 17,3: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui Jesus apresenta que o conhecimento da palavra de Deus resulta em vida eterna. Tem muito conhecimento fútil e inútil, mas o conhecimento da palavra, ele nos leva à salvação. Quantas vezes nós ocupamos a nossa mente para, sei lá, aprender o nome dos jogadores da seleção, né? Os nomes dos atores da novela. Esse tempo e essa mente poderia ser ocupada em praticar, exercitar o conhecimento que no final vai resultar em vida eterna. Possamos aproveitar melhor o tempo. 10º benefício de estudar a Bíblia: de todo mau caminho desvie os pés para observar a tua palavra, diz o salmista.
que a Bíblia faz? Por aqui não, meu filho. Desvia os teus pés do mau caminho. Aí você vai no livro de Provérbios, e Provérbios diz assim: anda com os tolos e você será um deles. Olha aqui, que conselho legal, né? A Bíblia diz também que as más companhias podem corromper os nossos costumes, nossos caminhos. E o salmista chegou à conclusão: de todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Olha outra conclusão do salmista Davi no Salmo 119, no verso 100. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Evidentemente ele está fazendo uma comparação com o idoso que não guarda os preceitos de Deus. Uma pessoa experiente, com experiência de vida, mas sem experiência com Deus. E ele diz: eu sou mais prudente. Olha outro testemunho interessante. Para terminar: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Isso aqui é interessante, irmãos. Foi feita uma pesquisa que os jovens e adolescentes crentes que professam qualquer religião do cristianismo, professam o cristianismo em qualquer denominação, eles saem da igreja quando adentram na faculdade. Milhares de jovens já perderam a fé depois que foram para a faculdade. Por que isso acontece? É um fenômeno social no seio das igrejas, né? Por que isso acontece? O salmista compreende o contrário. Ele diz o seguinte: eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aquele professor que você admira, aquele professor que é muito bom naquilo que faz, ele vai te ensinar, por exemplo, que nós somos resultado de um processo evolutivo de uma ameba. E você, com o conhecimento bíblico que você tem, você chega a essa conclusão: eu sei mais do que o meu professor. E eu só sei isso porque eu medito na palavra de Deus. É a palavra de Deus que me protegeu de ser vítima de um conhecimento como esse. Eu poderia ser atingido por um conhecimento falso desse, mas foi a palavra de Deus que me tornou mais sábio do que os meus mestres. E o último texto que eu anotei aqui, o último benefício desses que eu elenquei para dividir com os irmãos essa noite, nessa mesma linha: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque os mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Os tenho sempre comigo. Agora, irmãos, está claro que nós somos muito beneficiados quando nós lemos a Bíblia. Mas existem formas de ler a Bíblia que não beneficiará você. Por exemplo, vocês já perceberam aí na internet, ou alguém que você conheça, que os ateus, ateu aplicado, tem muito ateu relaxado, né? Um ateu aplicado, um ateu de verdade, ele conhece muito a Bíblia, já viram? Ateus que conhecem muito a Bíblia. Essa é uma forma de estudar a Bíblia. Conhecer a Bíblia pode ser conhecer sobre a Bíblia, ou conhecer a palavra que está na Bíblia. Então eu posso estudar a Bíblia para contrariar a Bíblia, para descrer da Bíblia, para argumentar contra a Bíblia. Essa é uma forma errada de estudar a Bíblia. A outra forma equivocada de estudar a Bíblia é ler a Bíblia lembrando dos irmãos, né? Olha, esse texto aqui para o João, dá certinho para ele. Esse texto aqui, tomara que um dia ele passe aqui e ele entenda que esse texto foi escrito para ele. Esse é o jeito errado de ler a Bíblia. A Bíblia é uma carta de Deus escrita para mim, para cada um de nós.
Deus quer que nós tenhamos a palavra para nós individualmente. E eu quero terminar dando uma dica sobre como ler a Bíblia, sobre o método de ler a Bíblia, não é? Isso está ensinado na Bíblia, em Êxodo, em Números, na história do maná. Porque, a propósito, maná é pão, e a palavra é pão, o pão da vida. Então Deus ali queria ensinar uma lição interessante. O maná caía todos os dias. Quantos dias você tem que ler a Bíblia? Todo dia. Todo dia caía maná, todo dia você tinha que sair para colher. Então você só seria beneficiado pelo alimento do maná se você saísse e colhesse o maná. O maná caía, mas não na tua panela, não na tua mesa, caía na areia do deserto. Isso significa o esforço que você tem que fazer. Você tem que ir em busca, você tem que buscar. E a outra lição, não menos importante, é que a Bíblia diz que quando o sol saía, o maná derretia. Então, se você ficasse ali se espreguiçando, deixasse para colher o maná 9 horas, 8h30, se chegava lá, só areia. É claro que isso muda para cada pessoa, é um pouco ligado ao costume, ao hábito, mas o melhor horário de ler a Bíblia é de manhã. O maná está na terra, está fresco. A tua mente está limpa, você não se ocupou com nenhuma outra atividade. E buscar a Deus nas primeiras horas da manhã está de acordo com o conselho de Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Outra lição do maná, a última, é que cada um colhia o que pode comer, o que podia comer. Isso significa que a compreensão da Bíblia é individual. Às vezes você tem uma conclusão de um texto bíblico que eu não consigo alcançar, mas você entendeu assim. Às vezes você ouve um sermão, uma pregação e você, poxa, é isso mesmo. E eu já tenho mais dificuldade de compreender, eu preciso pedir para repetir o argumento, o texto. Acontece muito isso comigo. Às vezes eu leio algum livro além da Bíblia, que cita textos bíblicos, que o escritor faz alguma aplicação que eu simplesmente não entendo por que ele está usando aquele texto. Mas o escritor sabe por que usou. Então a compreensão da Bíblia é individual. Cada um juntava o que podia comer. Então no maná nós aprendemos todo dia, cada um nas primeiras horas do dia. E eu quero desafiar você a ler mais a Bíblia, a fazer uma experiência de ler a Bíblia todos os dias, mesmo que seja um capítulo só. Quem nunca leu a Bíblia inteira, de capa a capa, sugiro que não comece por Gênesis. Porque Gênesis é legal de ler, Êxodo, mas quando você chega em Levítico, trava. Comece por Mateus, Marcos, Lucas e João, é a parte mais compreensível da Bíblia, mais fácil. Depois você chega nos livros mais difíceis. Nós temos um método de ler a Bíblia num ano, mas isso não é obrigatório. Se você não conseguir ler no ano, você pode ler a Bíblia em 2 anos, 3 anos. O importante é que você leia a Bíblia quando? Todos os dias, para se alimentar daquilo que sai da palavra de Deus. Porque Jesus disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair, ou que sai da boca de Deus. Amém? Vamos ler a nossa Bíblia, vamos compreender a vontade de Deus, para que quando Ele voltar, nós não sejamos achados estranhos à sua vontade, mas possamos recebê-lo com alegria. Amém.